Oi pessoal, o meu nome é Poliana Cristina, eu faço Pedagogia na Faculdade São Judas Tadeu, no primeiro semestre e na unidade da Moca. E hoje, junto com a coordenação de estágio da Cristiane Simões, eu vim trazer mais uma videoaula para vocês. Bom, o tema da nossa videoaula de hoje é a cultura afrodescendente no Brasil. E pra gente começar a entender sobre ela, a gente tem que entender primeiro dois conceitos básicos, que é por que a gente tem que entender sobre outras culturas e o porquê e como os negros vieram no Brasil, né? Porque a cultura deles teve que chegar aqui de alguma forma para poder influenciar a nossa também. E a gente vai entender esses dois conceitos de formas bem básicas. Bom, a primeira questão é, por que a gente tem que conhecer novas culturas? E isso é bem simples. A partir do momento que você entende, conhece outras culturas, você muda toda a sua perspectiva de conviver com pessoas diferentes de você. E isso é muito bom, porque você começa a conviver de maneira mais respeitosa e mais empática. E isso é simplesmente perfeito. Por isso que é sempre bom conhecer a cultura africana, a cultura indígena, a nossa própria cultura e a de outros países, porque isso faz com que você entenda como funciona aquele lugar, aquela pessoa, aquele país, e faz com que você respeite pessoas que têm costumes diferentes do seu. E isso é perfeito. E a segunda questão que a gente tem que entender é como os negros vieram para o Brasil. E isso é muito facinho de entender. Bom, os primeiros negros chegaram aqui no Brasil em Pernambuco em 1539, por meio dos navios negreiros. Ou seja, foi pelo tráfico de escravos. Bom, os negros vieram e foram tratados como escravos até o dia 13 de maio de 1888. Até que foi assinada a Lei Áurea, que determinava o fim da escravidão. Talvez poucas pessoas saibam, mas o Brasil determinou o fim da escravidão porque ele estava sofrendo pressões econômicas de outros países. Então aí ele fez o fim da escravidão, os negros estavam livres, mas eles ainda não tinham para onde ir. Então eles começaram a ir para os morros e originar as primeiras favelas que a gente tem hoje, até hoje. Então foi assim que eles chegaram, por meio do tráfico de escravos, ficaram trabalhando muitos anos como escravos e depois acabou a escravidão. Tem toda uma história pela questão de quanto eles sofreram desde a escravidão até o fim dela e depois dela também, mas esse ainda não é o intuito da aula. Hoje a gente vai falar de como a cultura africana influencia na nossa e quais são as coisas boas que eles deixaram pra gente. Bom, atualmente a gente possui muita influência dos negros no nosso dia a dia. E quando eu digo muita influência, eu tô querendo dizer desde a nossa comida até o nosso jeito de falar. Então existem muitas comidas típicas que a gente tem aqui, que foram deixadas graças aos negros. E tem muitas palavras que a gente usa no nosso dia a dia que vieram da língua africana. Bom, na questão da comida, a gente tem alguns exemplos. A gente tem a feijoada, o caruru, o vatapá e o acarajé. Muitas dessas comidas são vendidas muito assim na região da Bahia, que é muito famoso lá, principalmente pela sua questão do tempero. Aí a gente tem uma curiosidade sobre a feijoada. Muitas pessoas falam que a feijoada foi criada da seguinte forma. Os negros que eram escravos, eles não tinham aquele banquete para ficar comendo, óbvio, eles eram escravos, não tinham direito a nada. E a comida que eles recebiam normalmente eram os restos das pessoas que moravam na casa grande. Era tipo o rabo do porco, o nariz, essas partes que normalmente ninguém quer. E aí eles pegaram essas partes e fizeram o que a gente conhece hoje como feijoada. Lógico que daquele tempo até agora, ela sofreu muitas modificações até chegar na feijoada que a gente tem hoje, com feijão preto, linguiça, toda aquela coisa gostosa. Mas basicamente foi assim que ela surgiu, do resto das comidas que os escravos comiam. A gente também tem muita influência negra nos nossos estilos de música, e uma delas é a capoeira e o samba. A capoeira, ela é um estilo de dança que mistura a luta, que ela foi criada de uma forma muito interessante e muito inteligente. Como os negros eram escravos, eles tentavam achar maneiras de se defender.
Só que eles não podiam ficar treinando luta, porque senão os donos dele, se eles vissem aquilo, eles iam ficar bravos, iam castigar eles de qualquer forma possível. Então eles misturaram a luta com a dança, né, criando a capoeira. Talvez vocês já tenham visto, né, alguns movimentos que tem na capoeira. E aí eles pegaram os movimentos de luta, juntaram com música e criaram danças para fazer o que a gente tem hoje e chama de capoeira. Então isso é muito legal e muito interessante. A gente também tem duas religiões que são de origem africana. Para começar, nós temos o Candomblé, que saiu da Nigéria e se estabeleceu na Bahia. E a gente também tem a Umbanda, que se originou, que atualmente ela está mais concentrada no Rio de Janeiro e é considerada uma das religiões mais populares do Brasil. No nosso idioma, a gente também tem muita influência africana. E são palavras que a gente usa tranquilamente no dia a dia. Eu vou falar alguns exemplos dela. A gente tem cachaça, cochilar, moleque, sunga, samba, xingar, quindim e marimbondo. Ou seja, não são só essas palavras, tem várias outras que eu aconselho vocês a pesquisar, porque é um assunto muito interessante, mas essas são algumas das palavras que a gente usa muito no dia a dia e elas não são totalmente originalmente brasileiras, elas vieram da cultura africana. Bom, nisso que a gente está falando sobre a cultura africana, sobre como ela influencia na nossa comida, no nosso vocabulário, na nossa música e religião, a gente também tem um assunto muito importante que também está dentro dessa questão de cultura, que é sobre a representatividade negra. Mas afinal, por que a representatividade é importante? Bom, talvez esse seja um assunto que muitos de vocês entendam, sobre a questão de autoestima. Todo mundo sabe que normalmente chega uma fase da sua vida ou da vida de alguém que é muito complicado ter o processo de autoaceitação. E ainda que é nesse processo que é difícil você se autoaceitar, que chega a questão do porquê é importante ter representatividade. Quando você tem um contato com alguém que é parecido com você, que tem o mesmo tom de pele, que usa um cabelo igual, o seu processo de aceitação começa a ser bem maior e bem mais fácil. Então, quando, por exemplo, uma menina negra que tem o cabelo cacheado vê, por exemplo, que a atriz principal da novela tem o mesmo tom de pele, usa o cabelo cacheado da mesma forma que a dela, o processo de aceitação fica maior. Porque uma coisa é você estar lá sozinho com seu estilo. E aí quando você começa a ter aquele contato, ver tipo, pô, a atriz principal ali também usa e ela mostra o quanto isso é bonito, você começa a entender como é importante você se aceitar da maneira que você é. Então é exatamente nesse ponto que a representatividade, não só negra, mas a representatividade negra, indígena, entre outras, são extremamente muito importantes. Bom, já expliquei pra vocês por que a representatividade é importante, mas agora a gente tem que entender aonde a representatividade está, né? Como a gente consegue esses meios para se sentir importante. E é óbvio que a gente tem vários meios. Bom, um dos meios que a gente tem são por meios de filmes. Então, a gente tem alguns filmes com personagens negros que são muito legais. E eu vou citar alguns exemplos aqui pra, se vocês puderem assistir, são muito legais e talvez vocês, muito provavelmente, vocês conheçam. O primeiro filme é o Pantera Negra. Bom, o filme Pantera Negra é um filme fictício da Marvel, vencedor de vários Oscars, que conta a história do recém-príncipe T'Challa. Ele se passa no reino de Wakanda e conta a história da tribo de Wakanda, que tem um material precioso muito importante que se chama vibrânio. Ele é um material muito importante que mantém aquele reino vivo por conta da sua enorme tecnologia e a segurança que ele proporciona àquele lugar. Só que com isso, pessoas de fora, ou seja, os vilões, também querem ter esse material precioso. Então o filme basicamente se baseia nisso. É um filme muito bom, que ganhou vários Oscars, com mais de 50% do elenco negro, e é muito importante para essa questão de representatividade. Então eu aconselho muito vocês assistirem. O segundo filme que a gente tem
que é um filme muito legal e um filme animado, se chama A Princesa e o Sapo. Bom, para aqueles que não conhecem, o filme A Princesa e o Sapo conta a história da princesa Tiana, que sempre sonhou em ter um restaurante com seu pai. O pai dela falece e ela continua batalhando para poder realizar esse sonho e fazer essa homenagem com o pai dela. Nesse meio tempo, ela conhece o príncipe Naveen, que foi transformado por um sapo, por um voodoo. E aí ela beija esse sapo, né? Aquela história de princesa, que a princesa precisa beijar o sapo para ele virar humano. E nisso ela acaba se transformando num sapo também. E aí o filme conta toda essa história de um jeito super bonitinho, muito engraçado. E para aqueles que não sabem, a Tiana, ela é a primeira princesa negra da Disney. Então isso é muito importante, já é um filme ali da minha época de criancinha. E eu aconselho muito vocês assistirem, porque esse filme ele é muito legal, ele é muito engraçado, muito fofo, é de se emocionar. E ele nunca perde a graça, então se vocês puderem, assistam ele também. Como uma terceira opção de filme, a gente tem um filme um pouquinho mais maduro, que é baseado em fatos reais, que se chama Estrelas Além do Tempo. Esse filme, ele conta a história de 3 grandes mulheres que são muito inteligentes e ajudaram a NASA a mandar o primeiro foguete para o espaço. E é um filme muito legal, muito interessante. Novamente, ele é baseado em fatos reais. Então, assim, ele é muito legal pra quem quiser assistir. Também divirtam-se, porque ele é muito bom. Bom, a gente também tem alguns exemplos de pessoas que fizeram marcos históricos enormes e muito importantes em toda a trajetória das pessoas negras. A primeira pessoa que a gente tem é o Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele é um ex-presidente da África do Sul que lutou contra a discriminação de negros que era imposta pelo apartheid, que ela separava negros de brancos. Então existia uma época que, por exemplo, você ia num lugar, tipo numa praça, e tinha um banco só para pessoas brancas e um banco só para pessoas negras. Você ia numa escola, ia ter o bebedouro das pessoas brancas e o bebedouro das pessoas negras. Então o Nelson Mandela lutou muito contra isso, foi preso e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele também tem um filme que também é muito bom se vocês quiserem assistir. E ele foi extremamente importante por toda essa luta que ele fez. A gente também tem o Martin Luther King, que foi um pastor que lutou muito contra a discriminação de negros nos Estados Unidos. Ele foi muito importante porque ele não ficou só ali na luta dos negros, mas ele também lutou querendo o direito das mulheres e também se posicionou contra a guerra no Vietnã. Então, assim, ele também foi muito importante, fez muitas lutas muito legais e muito importantes para as pessoas negras, principalmente daquela época. Então eu também aconselho vocês a pesquisarem e conhecerem a história dele, porque também é muito bom. Ele infelizmente morreu assassinado, mas ele deixou um legado e histórias e mensagens muito importantes que é sempre bom a gente estar aprendendo. Bom, a gente também tem algumas séries que também são muito legais, eu imagino, e as 3 que eu vou citar são séries de comédia que eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem. A gente tem o Todo Mundo Odeia o Chris, que conta a história do Chris, que é uma série de comédia americana, e conta a história desse menino Chris, que é uma série ali de comédia, conta o dia a dia dele. Também mostra cenas de como existia um racismo ali naquela época, mas de uma forma não tão pesada, mas também é muito boa por conta dessa questão de ter um elenco principal negro. Então eu aconselho, se vocês não conhecem, que eu acho muito difícil, seria muito legal assistirem. A gente tem Um Maluco no Pedaço, que também é uma série muito boa, conta a história do Will Smith, que eu imagino que todo mundo conhece, e da família que ele se mudou para morar com o tio dele. Não se fala só numa série de comédia, mas também tem muitas lições muito importantes em alguns episódios. Por exemplo, tem um episódio que a tia Vivian, ela conta como os negros criaram músicas em que eles usavam a forma das constelações das estrelas para poder criar maneiras de saber fugir dos lugares que eles estavam sendo presos para ser escravizados. Então isso é muito legal e tem muitas curiosidades muito bacanas nessa série. E a terceira série é Eu, a Patroa e as Crianças, que também tem um elenco negro, é muito legal. Já é uma série 100% de comédia, mas eu aconselho muito vocês assistirem porque é muito boa.
E pra quem já não é muito naquele lado de filmes, séries, a gente também tem livros maravilhosos, tanto pra gente que já é ali mais adolescente, quanto pra crianças, que eu super aconselho vocês a lerem. E aqui a gente tem alguns exemplos muito legais. A gente tem o Amoras, do Emicida, As Tranças de Bintou, Menina Bonita do Laço de Fita e o Pente Penteia, que são histórias com personagens negros que são muito legais, muito fofas e muito boas de se ler. Então eu também super recomendo pra vocês. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quis trazer um pouco sobre a cultura africana pra vocês entenderem como a gente tem grandes influências na nossa cultura brasileira. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.